Muito bem, agora 11 horas e 21 minutos. 11h21. Nós estamos aqui com Folha Política, Márcio Didier. Jota, agora vamos conversar um pouquinho sobre gestão, não é? Que a gente estamos aqui com o Márcio Santana, presidente do Sindicato dos Servidores do TCE de Pernambuco, do Sindicontas, né? E com o Bruno Medeiros, que é auditor federal e o representante no estado do controle externo do TCU. Estou presente. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio, também. Bom dia a todos xará, os ouvintes, né? Xará, da Rádio Folha. Jota, bom dia. Daniel também. Bom dia, Bruno. Bom dia, Márcio. Bom dia. Foi o Sindicontas promovido pelo Sindicontas, um congresso que teve da quinta até o sábado, não é isso? Isso, Congresso Nacional aconteceu de quinta a sábado. O congresso, na verdade, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas e foi sediado por nós aqui em Pernambuco. E o que é que foi debatido nesse sindicato, Márcio? Bom, durante o congresso nós debatemos pauta nacional da federação e também ações que os tribunais de contas podem localmente implantar para melhorar a governança nos municípios e também nos estados. E teve uma palestra do Bruno Medeiros, não é isso? Isso, podemos contar aí, fizemos o convite para o auditor federal Bruno Medeiros, que está aqui presente conosco. Ele nos brindou com uma palestra sobre governança e o impacto das ações do Tribunal de Contas. Que, em linhas gerais, o que foi dito lá, que o senhor passou para o pessoal que estava presente no Congresso? Bom dia, Márcio, bom dia, Daniel, bom dia, Jota. Bom dia. Na verdade, o que a gente quis passar foi um pouco da atuação do controle externo hoje do TCU na governança, né? A gente foi muito visto, ainda é muito visto como um fiscalizador de legalidade, de conformidade, e como até o pessoal tem um pouco de medo, né? O TCU. Mas esse trabalho de governança, que o tribunal está agora, por exemplo, está focando, né, num dos seus objetivos estratégicos, é mais para evitar os problemas, né? Aí um trabalho que a gente foca não só os problemas já feitos, mas a gente tenta ser um pouco de um controle preventivo, já que a governança trabalha com a liderança dos órgãos públicos, com a estratégia dos órgãos públicos e com o controle, né? Se tem uma estrutura de governança forte e eficiente, é um controle prévio. Então a gente tenta ir antes do gasto, antes do problema. Bom dia, né? Aos doutores que estão aqui com a gente debatendo hoje. A gente estava conversando um pouco antes desse bloco, né, aqui no intervalo, justamente sobre essa prestação de contas e também, assim, essa utilização dos recursos federais, né, pelos municípios. Hoje está tendo essa mobilização aí dos prefeitos e tudo mais, e a gente conversava exatamente da falta de projetos para poder absorver todas essas verbas que são disponibilizadas pelo governo federal, né? Eu queria que os senhores falassem um pouco disso, até para passar para a população, que muitas vezes os projetos estão disponíveis, a verba está disponível e o que falta, na verdade, é a iniciativa por parte dos próprios gestores, né? Quem começa? Posso começar, Márcio? Tá, obrigado. Na verdade, é isso mesmo, Daniel. Assim, tem muita verba federal indo para os municípios, mas também tem muito município que não executa, ou executa mal feito, né? O que acontece é que tem municípios que ficam considerados inadimplentes porque não prestaram contas do recurso passado anteriormente e fica sem poder receber. E tem muito prefeito que entra no tribunal com representação contra ex-prefeito, né, dizendo, olha, um convênio tal, com o ministério tal, cumpriu pelo prefeito anterior, não foi cumprido, e agora a gente está penalizado, não pode receber verba federal. Então ele pede para uma abertura de tomada de conta especial, tal, e porque tem muito isso, né, os prefeitos não prestam contas, às vezes, não executam da forma certa, então fica sem poder receber. Quantos municípios, já tem esse número assim, de quantos municípios estão, digamos, no Serasa para receber dinheiro federal, que não podem receber? Não, realmente eu não tenho esse levantamento não, né? Ainda mais aqui são 184 municípios, mais o Fernando Noronha, a gente não tem esse levantamento não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que 80%, basicamente em média, 80% do estoque de processo da gente aqui, dessa Secretaria de Controle Externo, do TCU, em Pernambuco, 80% é de tomada de conta especial, geralmente relacionada a convênio de prefeitura. Ou seja, é muito processo e não para de chegar a tomada de conta especial. É um problema seríssimo, grave, né, porque o povo acaba sendo prejudicado, o repassador do recurso não tem perna para fiscalizar quantos municípios a gente tem no Brasil, mais de 5 mil, não sei, né? Um pouco mais de 5 mil. Um pouco mais de 5 mil municípios. E fica nessa, a gente recebendo esses processos para tentar retomar
o dinheiro, que às vezes fica difícil, né? Assim, Eu acho que a cobrança, se me permite, Márcio, a cobrança deve ser feita muito mais pelo TCU, muito mais para as grandes cidades, as cidades polo, na região metropolitana, não, lá no Agreste, sobretudo. Então tem uma cobrança do TCU, desse centro de fiscalização. O TCU, para muita gente não sabe, mas fica ali na rua onde tem o sindicato dos médicos ali, né? Perto fica ali na Major Codiceira, aqui em Santa Amaro. Perto do hospital Oswaldo Cruz. Mas muita gente não sabe, fica escondidinho ali, né? Tem um poderoso tribunal ali. Então pronto, cidade, capital, como Recife, por exemplo, cidades grandes, como é o caso de Jaboatão ou de Pojuca, bom, enfim, nas cidades polo, no Agreste, coisa e tal. Essas prefeituras, elas são fiscalizadas de uma forma acirrada. Agora, a maioria dos municípios, os fiscais não chegam lá. Está dentro dessa temática, que são mais de 5 mil, não é isso? Essa é a minha preocupação, Jota, com relação aos municípios. Quem dá o atendimento a eles mais direto é o Tribunal de Contas do Estado. Do Estado, Isso. E a gente tem aí uma preocupação com relação, inclusive, à governança, que foi tema do Congresso, que é fortalecer os quadros de fiscalização dos municípios. Nós, no Tribunal de Contas do Estado, temos 7 inspetorias em cidades polo, pelo interior do Estado, mas que estão com seus quadros reduzidos. Em função disso, a auditoria que nós realizamos tem sofrido um pouco. Nós auditamos todos os municípios, nenhum fica de fora, mas a profundidade com que o trabalho é realizado, às vezes, sofre algum prejuízo em função da redução dos quadros. É importante que nós estejamos mais próximos dos jurisdicionados, dos prefeitos e, sobretudo, da população. A população, quando empoderada, quando consciente, quando tem a informação sobre as despesas do seu município, é o nosso principal fiscal. É ele que traz, a sociedade é ela que traz a informação para o Tribunal de Contas poder exercer melhor o seu trabalho. Doutor Márcio Santana, a partir de abril desse ano, a prestação de conta dos estados ela é feita pela internet, não é isso? Eu não tenho como te precisar esse dado, Daniel, mas sim, a gente tem partido cada vez mais para a informatização da prestação de contas. E como é que isso está, se o senhor tiver informação sobre isso, como é que isso está se dando? Assim, existe uma quantidade maior de prestação de conta nesse sentido? Isso facilitou o trabalho dos auditores? Ou ainda os municípios ainda precisam de um treinamento, ainda estão engateando nessa... Bom, a informatização das prestações de contas já tem um trabalho realizado há alguns anos pelo Tribunal de Contas e eu posso te dizer com alguma tranquilidade que houve adesão das prefeituras. Isso facilita, sim, o trabalho de fiscalização. No entanto, é preciso que fiquemos atentos a uma situação. Os dados são informados pela prefeitura e, eventualmente, o fiscal fica distante fisicamente da prefeitura. Nós damos a esses dados o caráter de veracidade quando eventualmente há discrepância entre o que de fato se gasta e aquilo que é posto nas informações de internet ou via internet. É preciso que a gente esteja lá, fisicamente, próximo à prefeitura, para conferir a veracidade desses dados. Só partindo para uma discussão mais política agora, já que o programa fala de política, né? No outro bloco... Então vamos para o intervalo, isso? Não. Deixa eu fazer uma última pergunta antes de a gente ir para o intervalo. Não é? Porque o senhor falou aí, quantas pessoas tem fiscalizando meu xará Márcio? Né? Fiscalizando? Sim, qual é o quadro O quadro de fiscais hoje em torno de 520 fiscais. Vejam só, 520 distribuídos em 7 cargos. Mas são 520 servidores fiscalizando prefeituras e estados. Isso daí é bem suficiente para os 184 municípios, mais Fernando Noronha? Não acredito que seja. Inclusive, o Tribunal de Contas já há 10 anos não realiza concurso. Tivemos um número relevante de servidores se aposentando ou infelizmente falecendo. E isso para não falar de um outro problema que nos aflige. Nós temos um contingente razoável de fiscais que não estão fiscalizando. Estão deslocados para outras atividades, cedidos a outros órgãos. E esse pessoal faz falta à fiscalização. Mas efetivamente na função tem quantos? Não tem? Eu diria que 2/3 desses 520. E aí é esse pessoal que vai para campo, que vai. Parte de quem? O senhor falou aí que tinha questão da discrepância entre a prestação de conta quando observa, mas está distante. A população chega junto para também denunciar, dizer, olha, está havendo um ralo de dinheiro ali em tal lugar. Chega junto para falar Chega sim, Márcio. A gente tem uma ouvidoria aqui no Tribunal de Contas do Estado, não é uma iniciativa ainda geral do país,
mas já temos aqui alguns anos e nós recebemos uma quantidade interessante de denúncias que são encaminhadas às equipes de fiscalização. Eventualmente denúncias têm, sim, um caráter político, sobretudo às vésperas de eleições, mas elas chegam aí de forma contínua e gradual durante todo o tempo. Da mesma forma lá no TCU, não? Vamos dizer, de número de pessoas, nós temos aqui auditores de campo temos 20 auditores. Para cobrir todos os municípios. E entidades federais, situadas aqui como TRT, TRF, TRE. Fala de municípios, mas tem as outras, porque Exatamente. TCU, a abrangência é bem maior do que o TCE. Exatamente. Fora os municípios, nós temos CHESF, TRE, TST, né? São órgãos grandes. Então trabalha em cima de TRF. denúncias, no caso. Mais em cima de denúncia do que efetivamente. Né? Temos muitas denúncias, representações, né? Principalmente representações de licitações de contratos desses órgãos. Tem muito licitante entra com representação. Temos denúncia, a gente recebe denúncia de cidadãos, de municípios também. Recebemos denúncia e também tomamos contas, a prestação de contas, né? Analisamos a prestação de contas dessas entidades federais. Tu quer falar ainda? Gostaria, Márcio. Veja só, é importante frisar, e às vezes a população desconhece, que a auditoria realizada pelos tribunais de contas é amostral. Não há como, humanamente, fiscalizar toda e cada despesa realizada. Quando a sociedade nos indica, através de uma denúncia, um foco, uma possibilidade, uma evidência, quem sabe, de uma fraude, algum desvio, fica mais fácil para a fiscalização ir em cima do problema. Porque não tem como abranger todas as áreas. Impossível, impossível. Ok. 11h32 no Recife. Nós vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta porque o assunto está muito bom. Folha Política. Agora 11h34, 11h34. Nós estamos aqui com o Márcio Didier e os amigos que nos visitam. O presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, o Sindicontas, que é o nosso Márcio de Santana, e também o auditor federal e diretor da Secretaria de Controle Externo do TCU do Estado de Pernambuco, doutor Bruno Medeiros. Márcio. Daniel. Então, Daniel, manda brasa. Vamos lá. Doutor Márcio Santana, a gente agora... doutor Bruno, eu queria primeiro perguntar para o doutor Bruno, me confundi aqui. A gente partir para um pouco da discussão mais política agora, né? TCU, pedalada, governo Dilma, e a gente está vendo uma série de notícias relacionadas à questão das contas do governo federal, né? Parece que me foi uma decisão inédita a rejeição das contas da presidente Dilma. E aí fica aquela pergunta que é bom ter representantes dos tribunais aqui para esclarecer para a gente. Justamente, assim, numa linguagem acessível, o que significou as pedaladas cometidas pelo governo Dilma e o quanto isso foi inédito ao ponto de significar, de repente, a saída dela da presidência, né? Daniel, primeiro ponto, eu vou dizer que eu peço desculpa, porque, na verdade, lá no tribunal eu não posso falar aqui sobre um processo, assim, julgado. Né? Na verdade, quem tem essa prerrogativa é o ministro. Então, se eu soubesse que tinha esse tipo de pergunta aqui, eu teria que pedir uma delegação de competência ao ministro para que eu pudesse falar sobre o processo. Mas pelo menos explicar assim, pedalada. Vamos traduzir isso para a população que muitas vezes vê esse tipo de notícia no jornal todo dia e não se apropria desse termo na verdade, de uma forma simples. Foi uma afronta à lei de responsabilidade fiscal, né? O governo, assim, bem resumidamente, deixou de passar recursos, atrasava os recursos para os órgãos federais para fazer um dado, né, irreal. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas já que a gente está falando disso assim no governo federal, e o senhor atua também dentro dos municípios, isso também é uma prática comum nos municípios? Eu não sei. Eu não sei, porque aí teria que fazer feita uma avaliação realmente nos municípios. Exatamente. Mas aí eu vou perguntar ao meu xará, doutor Márcio Santana, aqui, justamente sobre essa questão dos municípios. Agora a gente está passando uma crise econômica muito grave, não é? E com isso a queda de arrecadação federal cai repasse, muitos municípios dependem do fundo de participação dos municípios para sobreviver e termina com a queda da arrecadação excedendo o limite prudencial e até o limite total da lei de responsabilidade fiscal. Qual a tolerância para isso dentro dessa crise que se encontra no país? A tolerância para dizer, não, você estourou a lei de responsabilidade fiscal e vai ser punido por isso. Há algum tipo de tolerância? Não. Ou perdoar por causa da crise?
Não, na verdade a lei, Márcio, ela é clara com relação aos limites que podem ser alcançados e as consequências do eventual ultrapasse desses limites. Não há tolerância propriamente. Há sim, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, há coisa de 15 dias atrás, publicou uma lista com mais de 100 municípios que estão em dificuldades sérias em função da ultrapassagem desses limites da LRF. Inclusive serão solicitados a tomar providências com relação aos seus quadros, né? Há uma dificuldade séria aí em função da economia, que não vem desempenhando tão bem, e isso tem impacto diretamente sobre os percentuais que servem de referência para o cálculo desses limites da LRF. A gente tem um acompanhamento quadrimestral sobre o desempenho desses municípios e o tribunal tem feito os alertas que são devidos, né? Mas não ficou uma conta meio complicada no momento de crise? Dizer, olha, você está estourando, você vai ter que demitir. Fica assim, meio... Eu diria, Márcio, que complicado é você se comprometer com despesas que você não pode honrar. Essa é uma preocupação. Muitos estão alegando isso, que caiu a receita, por isso que estouraram a lei de responsabilidade fiscal. O senhor, eu não vou dizer conversa para boi dormir, mas é uma defesa frágil essa daí? Não chega a ser uma defesa frágil. De fato, ninguém tem a expectativa ou ninguém tinha a expectativa de que a economia viesse a ter um resultado como está tendo, como está apresentando. Mas talvez seja aí o momento e a oportunidade de rever a qualidade dos gastos que estão sendo realizados. Eu acho oportuno nesse sentido que os prefeitos todos possam fazer essa reflexão e começar a atuar com governança, que foi o tema do nosso congresso, de maneira a tornar mais eficientes esses gastos. Certamente há gordura a ser cortada, certamente há focos de melhoria que podem ser observados. Há muita falha de governança, doutor Bruno? Principalmente, a gente vê muita coisa, obra parada. Não, porque a empresa faliu, a empresa quebrou. Isso aí serve de justificativa? Vê só, o problema de governança tem demais, né? Na verdade, acho que a administração pública ainda está na infância, ainda na questão da governança, né? A gente está preocupado muito ainda com a parte da gestão, né? Quem está também na infância é impressionante. Mas a governança em si é um tema novo, inclusive para os tribunais de contas, né? A gente está trabalhando isso aos poucos para tentar levar esse foco para a administração pública, né? Por exemplo, nós fizemos trabalhos na governança de aquisições, por exemplo, de compras, de aquisições, de licitação e tal. E estamos trabalhando, o TCU trabalha dentro da administração pública, avaliando a governança e informando aos órgãos de governança superior. Por exemplo, o CNJ no Judiciário, né? O CNMP no Ministério Público, ou a SLTI do Ministério do Planejamento, que é no Executivo. Então a gente fala para esses órgãos, que são de governança, são superiores do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, dizendo o seguinte, os problemas de governança nos órgãos que a gente viu são esses. Então, eles analisam essa informação e a gente recomenda que eles façam orientações para os órgãos de administração pública, né, em conformidade com as melhores práticas de governança. Então, com isso, a gente não vai atacar só amostralmente, a parte amostral, como o Márcio falou, né? A gente pode ver 10 órgãos, mas a orientação é geral, para todos os órgãos. Isso aí é aos pouquinhos. O tribunal, inclusive, com trabalho, está fazendo alguns índices de governança, como IGOV de pessoal, IGOV de aquisições. E isso tende a melhorar a administração, inclusive a melhoria espontânea. Os próprios órgãos querem melhorar, né? Então isso é muito bom, é lento em toda a sociedade. A parte da transparência é muito importante, o controle social faz parte desse processo. É lento para eles, é lento para a gente também, mas a gente está engatinhando nisso. Inclusive, Márcio, eu quero dizer que o tribunal tem um referencial de governança no site, que é um documento, né, para auxiliar gestores com essa questão da governança pública. Seria uma espécie de cartilha? Uma cartilha, exatamente. Desse tipo para auxiliar os gestores, exatamente. É www.tcu.gov.br/governanca. O senhor falou aí, doutor Bruno, da questão da transparência, não é? E isso aí ainda é um grande problema nas gestões públicas, não é? Que eu vou depois transferir essa pergunta para o doutor Márcio, porque aí entra uma coisa do caso da Assembleia, que eu quero entrar em uma coisa específica, mas ainda é uma grande dificuldade? Ainda é uma grande dificuldade, Márcio. Você sabe, acho que em 2011 foi a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento
fantástico de governança. A LAI foi um instrumento fantástico, que é essa história de dar transparência à sociedade. Se a sociedade é o principal, né, que é o dono, vamos dizer, da coisa, é a sociedade, ela precisa ter informações dos agentes, ou seja, dos gestores. Então, para exercer justamente esse controle social. Então, a transparência, eu sei que a CGU fez um trabalho em todos os municípios aqui, analisando o grau de transparência no site, né? Muitos melhoraram, mas ainda é muito baixo o nível de transparência que a CGU concluiu. O nível é muito baixo ainda. Aqui dentro de Pernambuco, dentro desse estudo CGU, tem algum que esteja um nível de transparência bom? Eu não conheço. Não sabe? Não conheço. Eu queria, então, transferir a pergunta aqui para o doutor Márcio. Sobre a Assembleia Legislativa. A Assembleia demorou muito para botar um site da transparência no ar. E quando botou, disse, não, a gente pode dar o salário por cargo, a gente não pode botar o nome. Existe isso para uma coisa pública, né? Porque ali é uma informação que deveria ser pública, porque dizem que com medo de sequestro, com medo disso, daquilo outro, não é complicado não dessa forma? Olha, Márcio, o nível de transparência, ele acaba sendo determinado pelo órgão que vai implantá-la. No Tribunal de Contas do Estado, você tem acesso aos salários de todos os servidores, conselheiros, está lá muito claro e disponível para todos, mês a mês. Esse nível de transparência é uma discussão que ainda ocorre. É importante que haja, sim, em função daquilo que é apresentado, a cobrança pela sociedade. Você fez uma pergunta ao colega Bruno, eu gostaria até de dar uma resposta um pouquinho diferente. Você perguntou se há falhas na governança. Eu diria que há muito poucos acertos na governança. A gente ainda sofre muito, carecemos muito de um bom nível de controle interno nos municípios, há pouca gente qualificada para tal, isso não é uma falha do município, mas uma situação estrutural, a gente tem pouca gente, infelizmente, disponível para prestar esse serviço nas prefeituras, não que isso sirva de desculpa, muito pelo contrário, serve de motivação para os tribunais de contas estarem lá presentes, qualificando ou ajudando a qualificar esses servidores municipais. Há interesse dos municípios de qualificar alguém? Certamente, certamente. Os municípios nos procuram aqui em Recife. É importante que a gente facilite essa procura indo até eles, facilitando o acesso. Há uma série de ações que o Tribunal de Contas pode executar para melhorar essa governança, inclusive dentro do nível de transparência. A gente solicita aos municípios que realizem, que implantem, vejam só, os seus controles internos. Ainda é muito incipiente essa iniciativa nos municípios. O Tribunal de Contas, é exemplo do Tribunal de Contas da União, também realiza ações de auditoria sobre os programas. Nós realizamos auditoria operacional que faz recomendações aos municípios, essas recomendações de caráter geral, mas, friso, tem caráter de recomendação, não são obrigatórias. Okay? Há outras ações que nós podemos também executar internamente dentro do Tribunal de Contas que facilitam ou podem facilitar a governança. Afinal de contas, o Tribunal de Contas também precisa de governança, precisa ser eficiente no seu trabalho, né? Nós temos, além do fortalecimento do quadro, colocar o fiscal em campo, sobretudo nas inspetorias do interior, também possibilitar a esse servidor fiscal que tenha maior alcance sobre os objetos de auditoria. Comentei anteriormente que nós temos 7 cargos de auditoria no Tribunal de Contas do Estado, que fazem auditoria sobre segmentos específicos. E seria interessante que a gente tivesse uma flexibilização das atribuições desses 7 cargos para que todo auditor pudesse auditar todo e qualquer objeto de auditoria. Nós temos auditores hoje específicos para a área de TI, para a área de obras, para a área de saúde e área de contas. Quando, eventualmente, o tribunal necessita de auditores, num número maior, para determinada área e não o tem disponível. É preciso flexibilizar as atribuições. Doutor Márcio, a gente viu aí, voltando um pouco ao assunto da questão nacional, o TCU analisou as contas do governo Dilma do ano passado, né? Já se fala também em pedaladas em 2015. Quando a gente vem para o Estado, ou para o município, pelo menos de Pernambuco, que é a capital do Estado, a gente vê que o TCE, ele analisou as contas do ex-prefeito João Paulo de 2006 agora. Teve outra análise em 2012 das contas de 2008 relativas ao ex-prefeito João Paulo, né? Como é que se dá esse trâmite dentro do TCE, da análise das contas aqui? É uma coisa que é decidida assim, sem critério de prazos ou alguma coisa desse tipo? Porque me parece que essa análise poderia ter sido feita. Existe alguma análise, por exemplo, do prefeito Geraldo Júlio em curso? Olha, a instrução, os documentos, a análise dos documentos que é feita pela equipe técnica do Tribunal de Contas é feita imediatamente após a prestação de contas. Diria até que durante a própria gestão. O Tribunal de Contas do Estado tem cada vez mais auditado
ao longo da gestão, e os documentos parciais que são analisados ou que são gerados em função dessa auditoria durante a gestão é que vão subsidiar a rápida prestação de contas após a formalização dela pelas prefeituras. O trâmite interno, eu confesso, Daniel, desconheço se há critério, e desconfio que não, critério de como é que eu posso dizer, quem chega primeiro sai primeiro, né? Mas há sim certamente um controle dos processos que já estão há muito tempo dentro do tribunal. Há uma preocupação do tribunal que esses processos não demorem lá dentro. Se um ou outro especificamente demora um pouco mais, há de fato que se averiguar com o Tribunal de Contas qual é o critério, se ele existe, se não existe, por que não colocá-lo? Agora em outubro houve um recurso, né, do ex-prefeito João Paulo justamente com relação à rejeição das contas dele no município. Ele pode se tornar inelegível aí no ano que vem, caso a Câmara Municipal aprove o parecer do TCE. E aí fica aquela pergunta, tem algum prazo estabelecido para que seja analisado esse recurso dele, porque foi adiado em outubro, né? Foi analisado em outubro e foi adiado. Eu não sei se eu tenho também uma informação nesse sentido. Há preocupações no Tribunal de Contas quanto ao espaço para a defesa diante dos relatórios. Mas eu confesso, desconheço, Daniel, se há um prazo específico para esse processo. Doutor Bruno, eu estava conversando, antes de a gente começar o programa aqui, a gente conversou desse mundo de multas que é dado, né? Dado para gestor e tudo mais. E assim, efetivamente a gente vê, nunca ouvi uma notícia pelo menos dizer tal gestor pagou tal multa. Como é que fica esse poder de polícia dos tribunais de contas, né? Falta uma força maior, por exemplo, o Ministério Público, depois da Constituição de 88, ganhou um poder muito forte, não é? Falta ainda fortalecer os tribunais de contas? Na verdade, Márcio, a gente realmente imputa multas e débito, né? Débito na verdade, é a devolução do dinheiro que foi mal gasto ou desviado, ou irregular, né? Então, tanto a multa como o débito. A gente imputa bastante, mas realmente a volta, eu não tenho o número exato, mas a volta é pequena. O que acontece é que o acórdão do Tribunal de Contas da União é um título extrajudicial. Então a gente pode ser, já pode ser cobrado. Então a gente faz um processo de cobrança executiva e encaminha para a AGU, para a Advocacia Geral da União, que vai fazer essa cobrança lá, né? Então a gente faz o acórdão, o tribunal a gente analisa, tem um acórdão, a gente cobra, eles não pagam, então a gente manda para a cobrança executiva para a AGU. Mas há um pagamento, sim, há pagamentos. Tem gestores que pagam, inclusive o tribunal parcela, inclusive até no acórdão já parcela até 36 vezes, 24 vezes e tal. Parcela, alguns pagam, mas realmente a quantidade que não paga porque para mim é novidade essa questão de pagar. Aqui no estado é diferente, doutor Márcio? Não é muito diferente, Márcio. A gente tem um percentual muito pequeno, creio que não chega a 10%, do retorno desses desvios, dessa verba, desse recurso colocado como indevido. Há uma preocupação nossa, e é isso que fortalece a preocupação, de evitar o desvio. É preciso que a gente acompanhe a gestão e, por isso, a importância da governança. Uma ação profilática, digamos assim, né? É prevenir. Porque depois do desvio realizado, recuperá-lo é muito, muito difícil e leva muito tempo. Exato. Assim, da mesma forma das verbas federais, né? Você vê que tem também a máquina pública se movimenta, né? Então é custo. Toda vez que se move é custo. Ou seja, até para cobrar, a gente tem um trabalho, tem um auditor trabalhando para fazer uma cobrança executiva, que manda para a AGU. Na AGU vai ter o trabalho de cobrança. Então, tudo isso, né? Se a gente evitasse ter o desperdício, seria muito bom. Quer dizer, os tribunais de conta, eles, além de suas atribuições, eles ainda se colocam à disposição dos governantes para poder orientá-lo, tem a parte didática, aquele negócio todo, pedagógica, bom, enfim, o tribunal vai além das suas atribuições. Em vez de julgar e condenar, mas antes se preocupe em orientar, é assim, é assado, Márcio, você não tem que gastar com isso, gastar com aquilo. Alguns seguem a cartilha, dá certo, outros não, né? Exato. Inclusive nós temos cartilhas para conselhos tutelares, conselhos de alimentação escolar, né, conselhos de saúde, ou seja, para dar essa informação às pessoas que estão fazendo controle dentro dos municípios, aos cidadãos, né? Nós também temos cursos, nós temos a nossa escola de governo, que é o Instituto César Delo Correia, que fica com sede em Brasília, mas tem muitos cursos à distância,
que faz também a capacitação de gestores públicos. Né? Nós aqui na SESEX Pernambuco, SESEX é a Secretaria de Controle Externo, né? Em Pernambuco, nós recebemos também, fazemos eventos também internos com gestores para orientar. Não podemos ser uma instância de consultoria, por exemplo. Estou com a dúvida se nessa licitação eu coloco esse item ou não no edital. Ligo para o tribunal. A gente não pode fazer isso, né? Porque até consulta tem um rito diferente na nossa lei orgânica. Mas orientação a gente está sempre aberto para isso. Deixa eu fazer agora, porque a gente já está estourando nosso horário. Eu queria fazer só uma perguntinha aqui para o doutor Márcio Santana, porque é uma coisa bem local. É uma proposta nova que foi feita pelo ex-governador Eduardo Campos. O Fundo dos Municípios, o FEM, que é um dinheiro que, assim, com bem menos burocracia do que os convênios federais e outros tipos de convênio, para investimento em infraestrutura no Estado. Como é que se dá uma fiscalização dessa, já que é uma coisa tão menos burocrática? É uma coisa positiva esse FEM ou não? E é mais fácil de investigar ou de fiscalizar ou não? Olha, o FEM como iniciativa, do ponto de vista dos municípios, certamente é interessante, é recurso que chega. Para o serviço de fiscalização que nós realizamos no Tribunal de Contas, pouca diferença faz. É importante que a gente conheça a destinação, né, que esteja claro aí nas licitações, nas contratações, para que esse recurso irá servir, o objeto deles, para que a gente possa auditar. Não vejo nenhuma diferença do ponto de vista de auditoria. Mas essa retirada de uma série de entraves burocráticos, isso daí não termina facilitando a vida dos prefeitos por exemplo, de um eventual desvio, alguma coisa desse tipo, não? Nós acompanhamos o que está na legislação e vamos um pouco além, né? Existe a necessidade do cumprimento do normativo legal, mas a gente vai além disso, a gente vai auditar também a eficiência no uso desse gasto. Muito bem, a gente encerra o nosso Folha Política, agradecendo. Uma pena que se tivesse mais tempo a gente estendia mais nossa conversa aqui. Porque na verdade isso aí é uma coisa que tem que ser trazida. O pessoal tem que saber que tem órgão para fiscalizar e que você deve levar isso. Não é isso? É um assunto que interessa sobretudo ao povo. O povo desconhece isso, né? Bom, eu doido para saber se a nossa presidenta ela reza na cartilha direitinho, mas não pode sair, né? Mas olha, vamos ficando por aqui. Obrigado aos doutores Márcio Santana, presidente do Sindicato dos Servidores do TCU. Muito obrigado. O Sindicontas. Muito obrigado pela vinda do senhor. Agradeço o convite e nos colocamos aqui à disposição para outros esclarecimentos. Isso é bom. Ao doutor Bruno Medeiros, auditor federal e diretor da Secretaria de Controle Externo do TCU no estado de Pernambuco. Muito obrigado pela vinda do senhor ao programa. Obrigado também pelo convite. Estamos à disposição lá. Bom. Márcio Didier e o nosso Daniel Leite. Amanhã. Os pesos pesados da crônica política aqui de Pernambuco. O senhor está dizendo que eu vou quebrar uma cadeira qualquer dia desse, pelo meu peso pesado. Obrigado, já até amanhã. 11h55, um abraço para você, Daniel. 11h55.